Tem gente que acha que o mundo acaba com gritos. Com portas batendo, copos quebrados, insultos voando pelo ar. Mas, às vezes, o que destrói uma vida inteira é o silêncio. Aquele silêncio que vem carregado de certezas. Foi assim que começou o fim do que eu achava ser a minha história de amor. Era uma tarde meio abafada, no interior de Minas, céu tingido de um lilás estranho, cortado por faixas alaranjadas como se o horizonte tivesse apanhado de alguém. Eu estava sentado na escada da varanda, chinelo velho nos pés, garrafa de cerveja meio quente na mão. O rancho onde a gente morava tinha cheiro de madeira antiga e lembranças pesadas. Não era perfeito, mas tinha minha cara. Pacato, previsível, seguro. Pelo menos até aquele dia. A porta dos fundos se abriu atrás de mim com firmeza, sem hesitação. Era a Luana. Ela não se aproximou. Ficou ali, parada no batente, com uma expressão que não combinava com a casa. Batom forte, cabelo escovado, salto alto para andar em chão de terra. Olhar fixo. Como quem veio anunciar o fim. A voz dela saiu baixa, quase educada. Ele vem hoje à noite. E eu não vou mais fingir. Hoje eu durmo com ele. Aqui. Na nossa cama. As palavras caíram pesadas, como saco de cimento no chão da alma. Eu não virei o rosto. Levei a garrafa até a boca. Dei um gole. E continuei olhando pro mato. Ela insistiu. Tá me ouvindo, Henrique? Demorei a responder. Quando finalmente me virei, encarei o rosto dela como quem olha pro espelho depois de muito tempo. Não teve raiva. Nem lágrima. Só uma quietude que já dizia tudo. Tá certo, foi só isso que saiu da minha boca. Ela arregalou os olhos. Aquilo não era o que ela esperava. Levantei devagar. A madeira rangeu sob meus pés. Desci os 3 degraus da varanda, passei por ela sem encostar. Nem no braço. Nem no ombro. Não era desprezo. Era precisão. Antes de cruzar a porta, parei. Faça o que achar que precisa fazer. Eu também vou. Fechei a porta atrás de mim. Sem pressa. Sem estardalhaço. Naquela noite, não gritei, não joguei prato na parede, nem implorei. Também não cozinhei. Nem perguntei onde ela ia dormir. Só desci pro porão do fundo, o lugar onde guardava meus projetos inacabados. Liguei a lâmpada amarelada sobre a bancada e me sentei diante de um motor desmontado. Como se ele fosse a última coisa que ainda fazia sentido no mundo. Mas nem ele eu consegui enxergar. Porque minha mente já estava muito longe dali. 3 semanas antes, eu tinha visto os comprovantes de hospedagem em nome dela. Pagos com um cartão que ela achava que eu não conhecia. 2 semanas atrás, eu a segui. Vi o tal cara. Cheiro forte, desses que fica grudado na roupa da gente mesmo a 5 metros de distância. 1 semana antes, fiquei olhando meu reflexo no espelho do banheiro e me fiz uma pergunta que nunca imaginei fazer. Você vai ser o homem enganado, ou a tempestade que ninguém viu chegar? Naquela madrugada, eu fiz minha escolha. Subi só depois das 3 da manhã. A luz do quarto de hóspedes estava apagada. Passei reto. Fui direto pro nosso quarto. Tirei a camisa, deitei na cama fria. Ainda tinha a marca do meu corpo de ontem. Antes de fechar os olhos, encarei o teto. E falei em voz baixa, quase um sussurro. Tempestade. E foi ali, naquela cama vazia, que tudo começou a mudar. O sol mal tinha se erguido quando ela acordou. A luz da manhã entrou pelas frestas da persiana com aquela crueldade típica da madrugada, iluminando cada canto da verdade que ela queria esquecer. Estendeu o braço, ainda sonolenta, procurando por mim do outro lado da cama. Só que não tinha ninguém lá. Só o frio. E o vazio. Foi aí que tudo voltou. O que ela tinha dito. O que ela tinha feito. O perfume barato daquele outro homem ainda devia estar grudado na pele. Desceu as escadas irolada no hobby de cetim, o mesmo que usava quando queria parecer distante, acima de tudo, como se nada mais a atingisse. Devia esperar uma cozinha vazia. Talvez um bilhete em cima da mesa. Um pedido de divórcio, uma despedida amarga. Mas não foi isso que encontrou. Ela ouviu risos. Um riso feminino. Suave, natural, quase íntimo demais. E a voz que acompanhava o riso, era familiar. Familiar até demais. Era a Júlia. A melhor amiga dela desde os tempos de faculdade. Confidente. Madrinha de casamento. Aquela que segurava o cabelo dela nas noites de bebedeira e aparecia nos aniversários sem nunca precisar de convite. Júlia, que ela não via fazia meses. Júlia, com quem eu tinha voltado a falar discretamente. Quando ela dobrou o corredor e entrou na cozinha,
Parou. Eu estava lá, camisa xadrez, mangas arregaçadas, café recém-passado na mão. Júlia, descalça, usava a caneca preferida da Luana. A gente nem se encostava, mas havia algo entre nós que não precisava de explicação. Júlia sorriu, como se estivesse passando para deixar um pão de queijo num sábado qualquer. Acordou tarde hoje, hein? Disse ela, tranquila. Levantei os olhos da minha xícara e falei com naturalidade. O café tá quente. O leite tá na geladeira. Luana ficou ali, muda. Sem saber o que dizer. Você tá brincando comigo? Foi tudo o que conseguiu murmurar. Me recostei na cadeira, calmo. Você disse que ia fazer o que precisava. Então eu também. Com ela? Cuspiu as palavras como veneno. Ela é minha amiga. Júlia se levantou devagar. Olhou direto nos olhos dela. Luana, acho que tá na hora de parar de fingir que você ainda sabe o que significa ser amiga de alguém. Enxaguei minha caneca, sem encará-la. Você quis botar fogo em tudo. Eu só juntei o que sobrou e construí um abrigo. Ela ficou paralisada. Sem argumento. Sem defesa. Júlia pegou a bolsa, caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Você achava que era a única que sabia jogar, Luana. Mas tem gente que não joga para ganhar. Joga para encerrar o jogo. A porta se fechou com um leve clique. Nenhum estrondo. Só o som de um ciclo se encerrando. Luana sentou-se à mesa, olhando fixamente a cadeira que Júlia acabará de deixar. O silêncio voltou. Mas agora ele tinha outro peso. Outro gosto. Cruzei os braços, me apoiando na pia. Você achava que eu ia me ajoelhar, né? Ou implorar. Eu pensei que você fosse sentir. Reagir, disse ela, amarga. Eu amei você, Luana. E é justamente por isso que esse foi o último dia em que você teve o poder de me definir. Ela se levantou num salto. Os olhos brilhavam, mas não era choro. Acha que isso faz de você um homem melhor? Tomar café com a minha amiga para me punir? Eu não toquei nela, falei firme. Só ouvi. E ela tinha muito para falar. Inclusive sobre você. O rosto dela perdeu a cor. O quê? Que verdades? Peguei minhas chaves no balcão. Ao passar por ela, sussurrei. Ontem você tirou a máscara. Hoje eu só mostrei o meu verdadeiro rosto. Saí sem olhar para trás. 3 dias se passaram. Nenhuma mensagem. Nenhuma tentativa de conversa. Nenhuma lágrima à vista. A casa, antes cheia do cheiro dela, da voz dela, das manias dela, parecia ter mudado de respiração. Como se até os tijolos estivessem aliviados. Mas junto com esse alívio, veio um frio. Aquele silêncio espesso que só aparece depois de um vendaval. E foi nesse silêncio que eu comecei a ouvir melhor. Sobretudo a mim mesmo. Ela não dormia mais direito. Dava para ver nos olhos fundos, nas olheiras que nem maquiagem resolvia. Passava pela casa feito sombra, como se não pertencesse mais àquele lugar. E, de certo modo, não pertencia mesmo. A casa já tinha deixado de ser dela. Só ela ainda não sabia. Tentou ligar para Júlia uma vez. Caiu direto na caixa postal. Nenhuma resposta. Nenhuma justificativa. Nenhuma segunda chance. E isso foi mais doloroso do que qualquer grito. Mas ela ainda tinha o tal do outro, não tinha? Era o que pensava. Até aquela noite. Um bar simples, quase esquecido na beira da estrada, entre uma cidadezinha e outra. Um desses lugares onde ninguém pergunta nada, só serve a bebida e deixa o resto para quem quiser lhe dar. Eu sabia desse lugar. Já tinha passado por lá. Uma vez só. Só para entender. Ela chegou com ares de dona da situação. Vestido justo, salto alto. Postura erguida. Como se ainda tivesse algum controle. Mas ele não estava sozinho. Sentado no canto do bar, na mesma mesa de sempre, ele sorria. Do lado dele, uma mulher. Morena, mais jovem, olhar direto. A mão dela repousava na coxa dele com uma intimidade que não se ensaia. Ele não se afastava. Pelo contrário. Sorria de volta. Luana atravessou o salão com raiva mal disfarçada. A gente precisa conversar. Ele levantou uma sobrancelha. Bebeu o resto do copo. Agora? A moça ao lado dele se virou, desconfiada. É tua mulher, é? Algo assim, respondeu Luana, com os dentes trincados. Ele suspirou, enfiou a mão no bolso. Não é o melhor momento. Você me ignorou a semana inteira. Agora vai fingir que eu não existo? Achei que era só um passatempo, Luana. Nunca prometi novela. A outra riu. E, por um instante, admito,
eu imaginei a cena com certo prazer. Luana ainda tentou lutar. Mas você disse que... Eu disse muita coisa. Homem fala demais quando uma mulher casada aparece procurando saída. Ele se levantou. Pegou o dinheiro. Deixou na mesa. Ela tentou bloqueá-lo na saída. Quem é ela? Ele deu um sorriso frio. E o que isso muda? Você quis largar tua vida. Eu só segurei a porta. Mas o tom dele, frio demais. Ensaiado demais. Ela regalou os olhos. Foi o Henrique, né? Ele falou com você. Ele não respondeu. Não precisava. O silêncio já dizia tudo. Ela ficou ali, no meio daquele bar velho, ouvindo o som de uma jukebox esquecida tocando uma daquelas modas de arrependimento que doem de tão sinceras. Foi até o balcão. Sentou, ajeitou o vestido, pediu uma dose de gin. A atendente, uma mulher calejada de histórias que não queria ouvir, olhou para ela com certa pena. Tá tudo bem, moça? Perfeitamente. A mulher deslizou o copo até ela. Sabe, você não é a primeira a perguntar por esse rapaz essa semana. Alto, calado, dono da oficina logo depois da ponte. Henrique, se não me engano. Ela congelou. Ele sempre deixa boas gorjetas. Não sei o que ele vende, mas os clientes voltam. Luana nem tocou no copo. Pagou, saiu do bar, entrou no carro. Ficou ali, parada sob o poste de luz, encarando o próprio reflexo no retrovisor. Rímel borrado, olhar mais velho. E, pela primeira vez, ela não se reconheceu. Então o celular vibrou. Número desconhecido. Uma mensagem. Tem gente que só aprende a olhar no espelho quando não tem mais ninguém para culpar. Ela encarou a tela. Tentou responder. Mas não dava. Era só isso. Silêncio. 2 dias depois, ela encontrou a carta. Branca. Simples. Sem remetente. Escorregada por baixo da porta da sala, bem à vista. Pegou sem pensar, no impulso de quem já esperava o pior, mas ainda tinha esperança de estar errada. Saiu apressada pro trabalho, só rasgou o envelope no elevador. Era uma notificação formal. Departamento de Recursos Humanos da empresa onde ela trabalhava há 7 anos. Suspensão imediata. Investigação interna. Suspeita de conduta inadequada com clientes. Violação ética. Tradução clara, fim da linha. 15 minutos depois, ela já atravessava as portas de vidro do prédio como um furacão. Os saltos batendo no chão com o som de quem vem buscar sangue. Os olhares desviavam. Alguns já sabiam. Outros adivinhavam. E muitos sorriam por dentro. Ela não parou. Foi direto à sala da gerente de RH, Heloísa Fernandes. Mulher de fala mansa, mas com olhos que cortam. Eu exijo uma explicação, esbravejou, sem se sentar. Heloísa a encarou com frieza cirúrgica. Temos registros. E-mails. Mensagens. Áudios. Imagens. Isso é mentira. Meu telefone é blindado. Heloísa deslizou um tablet sobre a mesa. A tela acendeu. Ali estavam, mensagens picantes demais para qualquer contexto profissional. Uma selfie tirada no reflexo de uma vitrine, corpo colado ao de um homem. Trechos de áudio onde sua voz, leve e sedutora, não deixava margem para dúvidas. Ela ficou pálida. Quase tropeçou na cadeira. Isso foi plantado, isso é montagem. Fora de contexto. Heloísa nem piscou. O contexto está todo aqui. Luana ficou de pé de novo, desta vez cambaleante. Olhou em volta como se procurasse ar. Ou uma saída. Isso é um golpe. Alguém armou para mim. Quem? Ela não respondeu. Não podia. Porque um único nome martelava dentro dela como um tambor de guerra. Henrique. Saiu do prédio quase correndo. Quando chegou em casa, começou a revirar tudo. Gavetas, armários, computador. Nada parecia fora do lugar. Tudo limpo. Impecável. Como se nunca tivesse existido nenhuma invasão. Até que, atrás da última prateleira do armário do quarto, encontrou. Pequeno. Prateado. Escondido com fita adesiva, um pendrive. Não era dela. Conectou ao computador com as mãos trêmulas. Um único diretório, LD_ original. Prints. Gravações. Vídeos. Tabelas organizadas. Datas. Nomes. Comprovações frias como uma sentença. O tipo de dossiê que não se monta em uma noite. E tudo isso, era real. O celular vibrou. Mensagem anônima. Você me entregou os fósforos. Eu só desenhei a planta da casa. Ela caiu sentada.
Ele não tinha gritado. Não tinha se rebaixado. Não tinha feito cena. Ele só tinha planejado. Com precisão. E era isso que mais doía. Não era vingança. Era lucidez. Naquela madrugada, ela ficou diante da tela, ouvindo os próprios áudios vazados. A voz dela, doce, provocante, contando segredos que deveriam ter morrido entre quatro paredes de hotel barato. Mas ele tinha escutado tudo. Ela achou que podia fugir do passado. Mas não percebeu que estava se trancando dentro dele. E Henrique só segurou a porta. A noite seguinte trouxe mais um golpe. Não foi escândalo. Nem telefonema. Foi papel. Um envelope timbrado, entregue por carta registrada, repousava sobre a mesa da sala quando ela chegou. Dentro, o aviso seco de desocupação. 30 dias. Era o prazo que ela tinha para sair da casa que um dia chamou de lar. Sem alarde. Sem testemunhas. Henrique não quebrou nada. Não subiu o tom. Não tocou em um único fio de cabelo dela. Mas ela começou a perder tudo, sozinha. O lar. O emprego. O amante. A melhor amiga. E o que a destruía por dentro não era o que ele fez, mas o que ele não fez. Porque ele não tentou derrubá-la. Ele apenas saiu do caminho. E deixou que ela desabasse sob o peso das próprias decisões. Ela ficou ali, sentada no sofá quase vazio, o aviso de despejo nas mãos. Olhava para a lareira como quem procura respostas no fogo. Sobre a laje da chaminé, uma foto antiga. Os dois juntos. Em Tiradentes. 3 invernos atrás. Ela sorrindo com um casaco vermelho. Ele de braços cruzados, sorriso contido. Na época, ela dizia que ele parecia tenso naquela imagem. Agora, ela sabia por quê. A rachadura já estava lá. Escondida sob a tinta da rotina. Não chorou. Nem gritou. Apenas ficou imóvel, olhos fixos no nada. Foi então que ouviu um som quase esquecido. O estalo da portinhola da lavanderia se abrindo. Passos suaves. Gris, a gata. Aquela que ela adotou ainda na faculdade, e que sobreviveu a todas as fases da vida adulta. Estava ali, voltando como um fantasma. Como um lembrete silencioso. É você, minha menina? Sussurrou ela, ajoelhando-se. Mas o animal não pulou em seu colo. Gris passou direto, tranquila, e seguiu em direção à cozinha. Luana a seguiu, o coração acelerado. Você me deixou tão sozinha. Mas, ao olhar para o potinho, parou. A tigela estava cheia. Com ração nova. Ainda fresca. Ela empalideceu. Abriu a geladeira. Dentro, várias porções individuais, alinhadas. Com datas escritas à mão. A letra era dele. Henrique tinha voltado. Não para vê-la. Não para vigiá-la. Apenas para alimentar a única alma naquela casa que nunca mentiu para ele. No dia seguinte, o carro dela não pegou. Virou a chave, pisou no pedal, nada. Chamou o reboque. 1 hora depois, chegou o guincho. Letreiro pintado no lado, Auto Socorro Ferreira e Filho. Oficina dele. Claro. Ela foi atrás, roendo raiva. Entrou na recepção da oficina com os saltos fazendo eco no chão de cimento. Ele estava ali, entre graxa e ferramentas, limpando a mão com um pano sujo. Você só pode estar brincando comigo, disparou, vermelha. Ele levantou os olhos. Bom dia. Ela se aproximou. Os braços cruzados, o olhar faiscando. Vai enrolar semanas com meu carro agora, é isso? Ele olhou direto nos olhos dela. Eu só demoro quando quero que o trabalho fique bem feito. O atendente fingia não ouvir, mas era impossível ignorar. Ela chegou mais perto. O tom baixo. Carregado. Você entrou na minha casa. Usei a chave embaixo da pedra do jardim. E, aliás, não é mais sua casa, Luana. Ela travou a mandíbula. Isso tudo era um plano? Vingança? Ele balançou a cabeça. Não. Era libertação. Naquela noite, ela chegou em casa e encontrou Gris, sozinha, deitada na poltrona que um dia foi dele. Luana se ajoelhou. Passou a mão na cabeça da gata. Ela ronronou um pouco. E depois se levantou. Caminhou até a porta. Luana abriu. Gris saiu sem hesitar, desaparecendo na penumbra. Ela não voltou mais. E Luana, naquela noite, não conseguiu dormir. O quarto parecia maior. Frio demais. Ela achava que trair seria libertador. Mas tudo o que fez foi libertar ele. E agora, ele estava reconstruindo algo que ela nunca soube valorizar. Não com raiva. Com método. Tudo começou com uma foto.
Um cliente postou nas redes sociais. Henrique, parado na frente da oficina, pano sujo na mão, rosto cansado e verdadeiro. Nada de pose, nada de filtro. Só ele, como sempre foi. A legenda dizia algo simples. Tem gente que conserta mais do que motores. Tem gente que devolve a confiança. A publicação viralizou. Centenas de compartilhamentos. Comentários emocionados. Histórias parecidas. Gente que viu nele um símbolo de algo que andava em falta, firmeza silenciosa. Dias depois, veio o convite. Uma mesa redonda sobre empreendedorismo local. Evento pequeno, mas respeitado, num parque da zona norte de Belo Horizonte. Cartazes espalhados por praças, escolas, padarias. Henrique estava lá. Nome no banner. Henrique Ferreira, Oficina Ferreira e Filho. Tema, reconstruir. Sobre recomeços e força interior. Luana viu o anúncio online. Sentiu o estômago revirar. No dia do evento, ele subiu no palco vestido como sempre. Camisa de algodão, jeans surrado. Nada de fantasia. Nada de personagem. Apenas o homem que ele se tornou. Há 2 anos, minha vida parecia estável, começou ele, no microfone. Mas às vezes, o que parece paz é só silêncio acumulando poeira. Risos discretos. Nem toda tempestade tem trovão. Algumas chegam de mansinho, nas entrelinhas das conversas. Nos sorrisos que escondem o que falta. E então ele viu. Lá no fundo do gramado, sob a sombra das árvores, estava ela. Luana. Casaco preto, óculos grandes demais. Braços cruzados, como se tentasse segurar a si mesma. Ele não parou. Não mencionou nomes. Não mudou o tom. Isso aqui não é sobre vingança. É sobre reconhecer os próprios erros. Os meus. Por ter confundido silêncio com amor. Por ter achado que perdoar era o mesmo que esquecer. Pausa. Eu perdi coisas, sim. Mas às vezes, é preciso perder o que está podre para descobrir o que é firme de verdade. Aplausos sinceros. Nenhum espetáculo. Ele desceu do palco, sem pressa. Sem festa. Ela estava lá. E antes que ele dissesse algo, ela falou. Eu não vim por você. Ele sorriu de lado. Você sempre quis entender o final das histórias. Mesmo quando não podia controlar o roteiro. Ela deu um passo à frente. Aquilo foi sobre mim? Não. Foi sobre mim. Sobre o homem que eu encontrei debaixo dos escombros. Você não tá mais com raiva? Já estive. Mas raiva é só dor mal disfarçada. Cansei de disfarces. Ela desviou os olhos. Tentou achar alguma sombra onde pudesse se esconder. Mas não havia mais. Porque a história dela, ela mesma tinha escrito. Henrique só acendeu a luz. Naquela noite, em casa, ela passou em frente ao espelho do corredor. Parou. Se olhou. E o que viu, não gostou. Sentou-se à mesa da cozinha. Quase não restavam móveis. Um único papelão junto à porta. O resto tinha sido vendido, doado ou deixado para trás. Pegou uma caneta. Escreveu devagar. Como se cada palavra precisasse sair limpa, verdadeira. Henrique. Você não me deve resposta alguma. Não escrevo por perdão. Nem por paz. Escrevo porque é tudo que ainda sei fazer com honestidade. Hoje, eu vejo você. Não o homem que eu ignorava na hora do jantar. Nem o que eu achava fraco por não gritar. Eu sempre achei que seu silêncio era covardia. Mas agora eu entendo. Era força. Você não me destruiu. Eu me destruí sozinha. Você só recolheu os cacos e construiu algo melhor. E o mais doloroso. Você nunca tentou me fazer parecer um monstro. Só deixou que eu me revelasse. E isso, foi muito pior. Você era muito mais do que eu merecia. Luana. Ela dobrou o papel, colocou no envelope sem nome. E queimou na lareira. 1 mês depois, Henrique inaugurava sua fundação. Projeto Ferreira. Apoio a quem perdeu tudo, menos a vontade de recomeçar. Júlia estava ao lado dele. Com uma pasta na mão. Primeira bolsa será lançada ainda hoje, disse ela. Ele assentiu. Pronta para falar? Ainda não. Mas vou fazer mesmo assim. Você continua a mesma. Não. Agora sou mais firme. Ele subiu ao palco. Não tinha multidão. Mas havia olhos atentos. Rostos que conheciam dor. Gente que entendia. E, no meio da plateia, outra vez, ela. Luana. Não fez sinal. Não chorou. Só estava lá. E para ele, isso já era suficiente. À noite, ao fechar a oficina, Henrique jogou as chaves na caixinha da entrada.
E viu um envelope. Pequeno. Branco. Sem nome. Sem remetente. Ele segurou por um instante. Depois, colocou na gaveta mais funda da escrivaninha. E nunca abriu. Porque tem verdades que não se leem. Se sentem.